Boa noite, olha a Cíntia ser na primeira aí, pontualíssima, minha amiga Cíntia. Boa noite a todos vocês. Vamos para mais uma live de sucesso, histórias de sucesso. Vamos lá. Estamos fazendo live uma atrás da outra aqui. Isso aí, vamos conhecendo as pessoas. Vou te chamar aí, Cíntia. Aceita o convite, amiga. Entra aqui para a gente conhecer a tua história. Eita, nós. Aê, garota. Tudo bem contigo? Tudo bem? Você tá na empresa aí? Eu tô aqui na DSOP, sabe? Olha, vai fazer uma live daí, que chique. Vou fazer uma live especialmente daqui, sede nova, no Jabaquara. Olha, só porque eu saí Certinho. daí. Só porque eu saí daí. Você viu? Tá louco, hein? Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Eu que agradeço o convite aí. Agradeço também, a gente se conheceu lá no início, né, dessa minha jornada na educação financeira. Então, temos muitas histórias aqui, muitas aventuras. Vamos contar toda a historinha aqui e a gente começa do começo. Aonde você nasceu, cidade, tinha mais irmãos, pai e mãe. Me conta um pouquinho do comecinho. Então, aqui é história mesmo. História mesmo, isso. Perfeito, não. Eu sou filha única, né, de Dona Maria, e até costumo compartilhar. Olha, eu diria que não, viu? Na minha percepção... Todo filho único fala que não é mimado. Sabe por que não? Eu diria que eu sou mimada pela minha avó. Pela minha avó, sim. Né? Ela fala que eu sou a neta preferida. Mas pela minha mãe, não. Até porque eu acho que... Então, já contando aí da história, eu nasci aqui em São Paulo, nasci em Diadema, né, pertinho aí do Jabaquara. Minha mãe veio buscar, né, tentar a vida aqui em São Paulo. Ela é do interior da Bahia, Jacobina. Então, eu sou daqui. E nesse processo de ser filha única, não tenho aí a visão do meu pai. Então, ela me criou para ser um pouco mais independente, né, não ser tão dependente. Então, por isso que eu acredito que eu não seja mimada. Tá bom, vamos aceitar, vamos aceitar. Me fala uma coisa, você morou ali a sua infância, então, em Diadema, escola comum, vida lutada pela mãe aí. Eu morei um tempo em Diadema, depois eu fui ali para a região do zoológico, fiquei um tempo morando lá até os meus 7 anos de aluguel, e depois ela conseguiu um terreno num local chamado Fazenda da Juta, na Zona Leste, quase ali São Mateus, inclusive. Eu sei, eu já fui lá. Eu já fui lá, eu sei. Já foi lá, né? E inclusive, né, nós nos conhecemos bastante por um amigo em comum, um vizinho meu, que um dos objetivos, ele fez vários cursos na Melhorando Pessoas. Ele, quando viu que eu estava fazendo esse trabalho, não, você precisa conhecer o Scott, vamos lá para a gente fazer alguma parceria. Mas calma, então eu morei... Calma, você está se antecipando, calma. Morei nos meus... Adolescência, como é que foi sua adolescência? Então tá, voltando, eu morei então dos 7 anos nesse bairro, então a gente morava numa casa, eu diria que era só terreno, né? Só tinha 2 cômodos no fundo, telhado, quando chovia caía mais dentro que de fora. Então, tem uma história aqui, hein? É fato real. Quando chovia, para me proteger, então talvez aí tenha um pouco de mimo, vamos pensar assim, eu ficava dentro do guarda-roupa para me proteger. Olha isso, olha isso. E aí, a gente foi construindo a casa do zero, então foram 23 anos construindo essa casa. Eu estudei sempre... Eu vivi isso também, sim. Minha história também é exatamente igual. Eu vivi, então, desde os meus 2 anos, eu falo que eu continuo estudando. Eu comecei com 2 anos, né? Comecei cedo, então não parei mais, porque eu estudei em creche. Quando eu mudei para essa região, eu já fui para um MEI, pro público, e depois eu já comecei os estudos no primeiro ano, lá com os meus 7, 8 anos, em escola pública, e eu estudei na mesma escola até o ensino médio. Então eu estudava num local
que o apelido dessa escola, que eu não gostava, é Buracão. Buracão, buracão, meu Deus do céu. Porque ela ficava no morro, bem no final dela, ali no meio. Eu falei, não fala assim da minha escola. Tem nome, é Valdir. Ou seja, na verdade, uma região e uma situação bem inóspita, né? Comparado a outras histórias que a gente ouviu aqui, que tiveram mais condições. As nossas histórias são muito parecidas nesse começo, Cíntia, porque eu vivi muito disso que você viveu também, né? Dessas dificuldades, desses desafios. A diferença é que eu tive mãe e pai por perto. E aí, você fez o ensino médio na adolescência. Você pensava em fazer alguma coisa quando você fosse adulta? Você pensava em uma profissão? Olha, o que eu pensava muito, eu sempre fui motivada pelo aprender. De alguma forma, eu via que no aprendizado, na educação, era onde eu iria buscar alguma transformação da minha realidade. Minha mãe, costureira, então ela me educou por meio das costuras, então ela ganhava pelo que ela produzia, então se ela não produzisse, ela não ganhava, ela ganhava por peça. Inclusive, hoje estou com um modelito feito por ela ontem aqui. Oh, Dona Maria! Exatamente. E nisso eu também fui aprendendo com isso. Eu via que ela não iria ter condições de me dar algumas coisas que eu almejava ou que eu via que seria possível. Coisas às vezes básicas, por exemplo, um curso de informática. Então, na época, eu busquei cursos gratuitos, tudo que tinha gratuito, eu ia atrás. Porque eu via que eu precisava estudar, eu precisava desenvolver alguma coisa que pudesse me dar possibilidades. Eu agradeço também muito nesse processo aí os professores que eu tive no ensino médio, no ensino básico, que incentivavam isso, de buscar, de fazer, fiz provas. Então eu busquei, falei, o que eu posso fazer com o que eu tenho de tempo, com o que eu posso. Então eu ia atrás. Ou seja, Vendi. Você não se contentou com a situação, você não se bloqueou com a situação de dificuldade financeira. Você enxergou possibilidades. Isso. Não me prende a isso. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou muito sonhadora, né? Então, eu busquei o que eu posso fazer na minha realidade para que eu consiga realizar aquilo. Então, tá bom, não tenho dinheiro? Quais caminhos eu posso fazer para que isso aconteça? Então, tá, vou pegar bem básico. Na época, a gente tinha muita inscrição da escola Play Center. Não dava para ficar indo em todas as excursões. Saúde. Obrigado. Então, o que eu podia fazer para conseguir também ir, aproveitar, divertir com o pessoal? Então, quais eram as opções? Tinha lá, às vezes, na época de junina, quem arrecadava mais prenda, conseguia alguma coisa. Então, o que estava ao meu alcance? Eu lembro disso, que legal. Era a forma que a gente tinha de conseguir as coisas. Exatamente. Então, eu fui almejando isso. Aí, na adolescência, eu busquei ser jovem aprendiz. Então, eu fui buscar cursos que era possível. Comecei a trabalhar antes numa padaria. Então, eu cobria a folga do povo. Todo mundo de folga vai lá, a Cíntia cobria a folga. E eu ganhava por dia. Então, a cada dia que eu cobria uma folga, eu ganhava R$10 na época. Olha isso. Então, o que eu já podia fazer com esse que foi? 2002, mais ou menos. 18 anos atrás. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos, muito bem, vamos lá. 14 anos. Vamos lá. E aí disso eu fui buscando, eu vi que tinha um programa de jovem aprendiz, que você também se inscrevia, que eu queria aprender alguma atividade, então eu não tinha muita referência de atividades. Então, o que eu posso fazer? Fiz lá o processo seletivo, me inscrevi, passei, fiz os cursos, fui chamada para trabalhar numa empresa, então aí eu saí da padaria, fui trabalhar numa autarquia da prefeitura lá em Santo André, no CRAISA, que é o CEASA, vamos pensar em São Paulo. Sim. Fiquei lá 1 ano e meio, então até eu completar meus 18 anos.
E aí, nesse processo, o que tinha, eu batia lá nas portas, eu fui contratada para ajudar, na época era um departamento. Tinha tempo, horário, ia nos outros departamentos, ia curiar como fazia, Não é o como Covid, deixava não de é o fazer. Covid. Não é o Covid, hein? É que eles estão colocando Então, eu era móveis aqui muito... na casa, aqui, tá um monte de cheiro de cola. De coisas mudando, né? De mudanças, cheiro de mudança. Isso. Olha que legal, Cíntia. Então, Eu nunca nisso... tinha ouvido essa parte da sua história. A sua história combina até agora, ela combina exatamente com a minha. Exatamente, os mesmos passinhos. Então, o que eu fazia no tempo que eu tinha lá, eu fiquei na recepção, fiquei na Xerox, entregava as cartas. Aí tinha tempo lá na recepção, estava vazia, que não vinha ninguém um certo horário, ia lá no contas a pagar, receber, batia na porta, o que eu posso ajudar? Chegava a oportunidade, foi aprendendo. Chegava a oportunidade, foi aprendendo. Isso, na época eu ganhava um salário mínimo, era R$ 180, na época. E aí eu fui fazendo isso e teve uma coisa que aconteceu lá que foi muito interessante. Eu estava já no último ano do ensino médio, né, perto do... E eu falei, o que eu posso fazer? Eu tinha colocado para mim que eu iria fazer uma faculdade. Com ou sem condições, eu iria fazer. Então, era um sonho que eu via que eu precisava ter a faculdade para conseguir desenvolver mais habilidades, para conseguir ter mais oportunidades. Como eu falei, eu vi que na educação um caminho para. Sim. Só que eu não tinha, na época eu estava ganhando R$ 200, 200 e pouquinho, ainda como jovem aprendiz. Na faculdade, o mais barato que tinha na época era 450. Então, fiz nisso, eu falei, o que eu posso estudar nesse um ano antes de ir para uma faculdade, até para saber que faculdade eu iria fazer. Sim. Então, isso de ir buscando nas áreas, eu fui para ver o que eu me identificava. E aí eu fiz uma relação. Eu gostava até de matemática, gostava de português. Eu falei, mas entre letras e números, letras tem mais ou menos 23, 26 letras, números só são 10. Talvez para os números sejam mais fáceis. Foi essa a relação? Foi uma forma de escolha. E aí eu fiz um ano de um cursinho técnico na ET, lá em Santo André, que tinha contabilidade, departamento pessoal, tinha comércio exterior, técnicas administrativas. Aí eu fui vendo que eu gostava daquilo ali. Falei, olha, me chamou a atenção o departamento pessoal, chamou a atenção mais ainda a contabilidade. E aí eu fui formando ideias. E aí aconteceu um fato nessa empresa que eu trabalhei na Craisa, que veio um rapaz que ele ia lá na empresa, visitava, saía, vinha mais um tempo, tirava cópia de alguns documentos, aí dava um tempo e ia embora. Aí teve um dia que ele foi tirar cópia lá das coisas, aí eu, curiosa, fui perguntar o que ele fazia, né? Falei, deve ser legal, interessante, você vai na empresa, visita, fica um tempo, vai embora, aí depois volta de novo. E aí, sem entender muito, ele me explicou que ele era auditor. E falou que ele fazia um pouco que eu lembro. E aí eu perguntei, precisa ter faculdade, né, para fazer isso que você faz? E aí ele falou, não tem uma faculdade específico, mas ajuda. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E uma moça da contabilidade, que eu era curiosa lá de saber os processos, falou, Cíntia, você tem que tentar entrar em um processo de trainee. Nem sabia o que era trainee até então. Eu falei, tá bom, como será que consegue fazer isso? Acabou o projeto lá, desse tempo que eu fiquei, 2004, entrei comecinho de 3, foi quase 2 anos. Então, quando você tinha 2 dias para o seu aniversário de 18 anos, você ganhava a demissão. Porque era contrato até os 18 anos. Mesma história. O jovem aprendiz mudou, agora é até os 25, se eu não me engano, mas na época era até os 18 anos. Eu saí de lá, eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí eu consegui entrar de recepcionista numa ONG, então fui trabalhar nessa ONG, na época eu estava ganhando R$ 400, e foi o ano que eu decidi ir para a faculdade. Eu preciso fazer uma faculdade, então eu entrei lá em 2005, eu tinha feito o Enem, né? Prestei o Enem, tentei prestar vestibular Unicamp, mas não passei. Estudei a minha vida toda em escola pública, não fiz cursinho.
O único curso que eu fiz foi esse ano aí para eu tentar pensar numa linha de atividade para a faculdade. E aí eu falei, eu vou fazer faculdade. Qual que era a faculdade mais em conta que eu tinha que de alguma forma eu conseguiria bancar? Era uma faculdade em Santo André, que era a fundação. Cheguei a fazer matrícula, me inscrevi, guardei o dinheiro da rescisão, né? Essa rescisão me ajudou a pagar lá a matrícula e ainda fiquei com algum recurso. E aí eu continuei tentando da bolsa e depois que eu já tinha feito a matrícula, eu consegui sair, eu fui aprovada para conseguir bolsa na faculdade. E aí eu consegui uma bolsa integral. Então aí eu tranquei nessa faculdade. E aí nisso de escolher, eu escolhi ciências contábeis. Estava entre direito e ciências contábeis. Escolhi ciências Entre contábeis, números e entrei. números. Então foi os números. E aí depois eu descobri que contabilidade envolve tudo, né? Não é tão números assim como as pessoas pensam, é além de números. E eu entrei então em 2005 na faculdade, no caso na São Judas, trabalhava nessa ONG em Santo André, então eu brincava que eu passava 2 vezes na porta de casa e não podia descer porque eu tinha que ir direto para a faculdade, senão chegava atrasada. Exatamente. Então eu fiquei o primeiro ano nessa ONG e trabalhando e estudando na São Judas, então saía cedo, chegava só depois da meia-noite, né, beijando o ônibus ali na frente para conseguir chegar em casa, fora quando não tinha ônibus, como que chega. E aí depois desse processo, desse 1 ano, eu participei de eu saí dessa ONG, né, não fiquei até dezembro de 2005. Fiquei 2 meses sem trabalhar, mas aí eu fui ser babá. Então, fui babá, até para a gente não ficar parado, né? Vamos ver. E enquanto isso, eu estava fazendo processos seletivos já dentro da área da contabilidade. Então, eu tinha vontade. Quando eu era jovem aprendiz, eu pegava ônibus, em frente tinha um escritório de contabilidade. Eu falei, mandava currículo, mas nunca me chamaram. Eu falei, eu queria trabalhar no escritório de contabilidade. E aí eu mandei currículos, fazia teste para escritório, só que eu nunca tinha trabalhado na área, já me faziam teste como se eu já tivesse trabalhado. Eu falei, o povo não quer me contratar. E aí eu participei de um processo seletivo de estágio numa empresa que eu não conhecia a princípio, para a área de auditoria. Era eu, com outras pessoas concorrendo, e até é legal a história do dia que eu fui fazer a entrevista. E é legal a gente até valorizar, acho que esse trabalho que você está fazendo aqui das histórias é bacana. No dia que eu fui fazer a entrevista, então eu estava de babá, então não estava com trabalho fixo. Eu saí da minha casa, então da minha casa até onde era a entrevista, tipo, é uma viagem. Então, pensa Zona Leste, São Mateus, até a região do Itaim Bibi. E quando eu tinha os processos, na época não tinha os fura-fila que a gente tem hoje, né? O metrô tinha menos opções. Então era ônibus puro, trocando de ônibus aí 3, 4. Só que nesse dia que eu fui fazer a entrevista, antes eu fazia lá o CIE era lá perto. Falei, nossa, nunca que eu vou querer trabalhar tão longe, como que eu vou trabalhar, fazer esses processos seletivos lá? E aí surgiu essa, eu fui. Aí fui sair de casa com R$20, eu lembro até hoje. Saí com meu sapatinho, minha roupinha social. Uma coisa que é legal, quando eu comecei a fazer esses processos, eu não tinha roupas sociais, porque eu era jovem aprendiz, trabalhava com uniforme. Então, nesse processo, eu ganhei também de algumas pessoas algumas roupas sociais, ou eu comprava aquelas roupas bem mais em conta, só para conseguir fazer os processos. Exatamente. E aí, quando eu fui, eu lembro até hoje, eu estava com R$20, estava eu com meu sapatinho, a minha roupa bonitinha. Fui lá pro processo. No meio do caminho, depois que eu saí do primeiro ônibus, peguei o segundo ônibus, meu sapato quebra. O salto. Não dava para eu voltar para casa que eu não ia chegar a tempo. Se eu continuasse, também ia chegar com o sapato quebrado. Aí eu desci no meio do caminho, lá na Vila Diva. Entrei numa loja de sapato. Falei, moço, me ajuda. O que você tem até R$20? Que era o único dinheiro que eu tinha. Não tinha cartão, não tinha quase celular. Meu celular eu tinha acabado há pouco tempo de comprar, nem tinha tanta internet como a gente tem hoje.
E aí eu falei, e agora? Fuçou lá e a gente achou um sapatinho básico, preto, e vai esse mesmo. E aí segui viagem. Até cheguei antes da hora lá, fiquei no ponto de ônibus esperando, né? Falei, deixa dar o tempo. Aí quando eu vou para a entrevista, isso é legal, até para a gente valorizar, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um monte de gente, todo na estica lá, bonitinho, todo mundo com as suas HPs, 12C, eu sem HP. Falei, meu Deus, já era, né? Tá bom. Aí fui, fiz atividade, era teste de raciocínio lógico, como você treina bastante o pessoal para o processo seletivo, tinha teste de raciocínio lógico, tinha testes de matemática, tinha teste da própria contabilidade, depois teve entrevistas, então como que foi essas entrevistas? Então aí fui passando no processo. Aí eu sei que nisso, de todo mundo lá que entrevistou, eu fui uma das 6 que passaram. Eu, oi? Né? Entrei. Não sabia. Aí eu comecei um trabalho lá e, em paralelo a isso, eu tinha feito um outro processo seletivo num banco para trabalhar de caixa. Isso aqui eu acho muito fantástico. E aí, olha que legal, né? Minha mãe torcendo para eu passar onde? No banco. Claro. Caixa, registrado, tinha vários benefícios, vale-refeição, alimentação e tudo mais. Como todos os nossos E antigos acham isso, né? Não passei. E passei nesse que era estágio. Na época era R$ 600, sem direito a vale transporte. E como eu tinha bolsa na faculdade, porque eles não davam vale transporte, porque eles davam ajuda de custo para a faculdade. Como eu já tinha a minha ajuda de custo que eu não pagava a faculdade, eu só ia ganhar os R$ 600. Então, Sim. também para trabalhar, de alguma forma, eu ia pagar para trabalhar. Porque eu ia ter que pagar o transporte. Tá bom. Aí, depois de uma semana de treinamento, o meu primeiro cliente, o banco que eu não passei. Eu fui lá no cliente e olha que interessante, eu, né, 18 anos de idade, eu falei, meu Deus, essa empresa é louca. Como põe uma menina de 18 anos para ir visitar uma agência? Eu fui para visitar a agência, olha que loucura. Eu ia ser caixa, não passei para ser caixa. Mas fui foi preparada para auditar a agência. Fui na agência, eu entrava na agência, via todos os processos, aí eu conversava com um gerente, alguém que já tinha 30 anos de banco, para dizer o que estava certo ou errado. Meu Deus. Olha como dá volta. Muito. Eu falei, meu Deus, era para eu visitar esse banco de algum jeito, né? Não entrei por um lado, entrei por outro. Exatamente. Que história fantástica, Cíntia. Que história fantástica. E aí, vamos lá. Então, aí nessa empresa, eu digo que foi um grande aprendizado. Então, fiquei um tempo lá, 6 meses de estagiária. Aí, depois desses 6 meses, eu fui efetivada e virei trainee. Olha isso, tá vendo? Virei e falei, não. Aí me lembrei da moça que tinha falado que eu tinha que ser trainee. Falei, nossa, ela falou e sem querer consegui fazer esse processo. Exatamente. Então, nesse primeiro ano, eu já estava no segundo ano da faculdade, fazia lá. Aí eu fui para um outro cliente que ficava lá na Cidade de Deus, em Osasco. E eu morando lá na Zona Leste, estudando na Moca. Então, ficava o dia todo viajando, né? E aí eu continuei aprendendo, fazendo, desenvolvendo, continuei estudando. E isso foi me trazendo mais possibilidades, eu fui ampliando a visão. E desse processo, dessa empresa, eu fiquei lá até 2011, e foi onde eu conheci tudo que eu conheço também da parte de instituição financeira, de mercado financeiro, bagagem lá, nessa parte. E aí depois eu saí de lá. Nesse meio tempo, eu já tinha um hábito de poupar, então continuei estudando. Assim que eu terminei a faculdade, eu tinha um sonho de ter o meu carro, porque em casa ninguém tinha carro, né? Para ir no supermercado, para ir visitar parente ou para fazer algumas coisas. Então, juntei recursos financeiros para comprar esse carro, consegui comprar o meu carro, zerinho, à vista. E aí o Scott também tem uma história aí de juntar recursos financeiros que ele vai depois compartilhar com a gente. E tem conexão, né? Fiz isso. E aí, continuando lá morando na Juta City, né? A gente foi construindo a casa nesse meio tempo, foi desenvolvendo.
E aí, nisso tudo, eu saí em 2011, fui trabalhar numa outra empresa menor, uma empresa nacional de auditoria também, e consultoria. Na época eu falei, eu não quero mais auditoria, eu quero fazer outras coisas, quero mudar. Eu queria ir até para a controladoria. Fui fazer uma pós em controladoria nesse tempo. Aí eu fui para essa empresa, foi legal que deu para dar uma acalmada um pouquinho no ritmo, porque eu estava nessa empresa de auditoria, é uma das 4 maiores, então o ritmo é frenético. O que você aprende, você também trabalha bastante. Sim. Saí, fui para essa outra, deu uma acalmada, onde eu fui mais ensinar do que aprender. Então, eu compartilhei bastante nesse tempo, eu fiquei 3 anos lá. E um dos meus outros objetivos eu tinha que era aprimorar o meu inglês. Então, eu já fazia cursos aqui e eu vi que uma das oportunidades era sair do país e ter uma vivência fora. E para isso eu tinha que guardar recursos financeiros para fazer essa realização. Então, assim que eu consegui o carro, eu comecei também a guardar com essa finalidade. Então, durante 4 anos, eu guardei o que eu precisava para fazer esse intercâmbio. Então, ia nas feiras de intercâmbio. O Fabiano, que é o nosso amigo em comum aí, ia comigo também, que ele tinha esse sonho de fazer o curso lá fora. Inclusive, ele foi antes de mim, ele falou, não me esperou, foi para a Irlanda. Eu ia para a Irlanda também, na época. A gente ia nas feiras, via preço. Olha aí, o lá, que eu coloquei pessoal, de estratégia? olha lá, esperou 4 anos. O pessoal muito ansioso. Esperou 4 anos, juntou dinheiro 4 anos. Então, o que eu fiz? Eu ia nas feiras, peguei todos os pacotes que tinha, todas as possibilidades. Qual que era o mais caro? Londres, Libra, 6 meses, tal, vi o valor. Na época era 25 mil reais. Então, tá, eu vou juntar 25 mil. O máximo que vai acontecer, se eu juntar isso e não for, eu vou conseguir ir para outro lugar que não seja tão caro quanto Londres. Então, essa foi a estratégia. Então, o não eu já tinha. Então, ó, a Thalita tá dizendo aqui, ó, o Fabiano. A Thalita aí, olha que legal. Então, eu fui fazendo isso. Então, tá bom. 25. O que eu preciso para alcançar esses 25? O que eu tenho hoje? É 100 reais? Coloco 100 reais. Falta 24.900. E assim eu ia fazendo. Ganhava 13º, vai pro sonho aí. Ganhava algum recurso extra, vai para isso. Ganhei alguma bonificação, canalizava para isso. Fiz alguma outra atividade, vai para isso. E assim foi. Quando deu esses 4 anos, a início eu mudei de empresa, consegui juntar mais, peguei a rescisão, deixei lá guardadinha. Nisso que eu consegui, quando eu vi. Você pode dizer que, de alguma forma, esse seu instinto de guardar dinheiro, de economizar, veio da sua mãe, veio da influência de família ou uma coisa que veio sua, de observação? Eu diria as duas coisas. Eu diria que dela, porque assim, eu nunca vi ela sem recurso financeiro, mesmo ganhando pouco, mesmo não tendo uma renda certa, porque ela não era registrada. Ela fazia, ganhava, não fazia, não ganhava. E tinha épocas na costura que é mais alta e tinha épocas que é mais baixa. Por exemplo, no começo de ano, quase não tem costura, principalmente mudanças de estação. Então, o que eu observava? Principalmente porque ela tinha o sonho de construir a casa dela. Então, ela demorou 23 anos para construir a casa do jeito que ela queria. Então, também não foi da noite para o dia. Também a gente teve que abrir mão de algumas coisas para poder realizar, por exemplo, esse sonho. Então, uma coisa que eu tenho e ela tem muito. Então, pizza, a gente só comia em datas de aniversário. Não era todo final de semana, todo dia, todo mês. Então, pizza pra gente era algo para comemorar. Então, a gente sim. Então, eu aprendi que nem dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo, mas que também abrir mão de algumas coisas faz com que a gente realize sonhos maiores. Perfeito. Então, eu aprendi nisso, que sempre ela tinha recurso. Então, o que eu via ela fazendo? Ela recebia, ela separava para tudo que ela tinha que pagar ali do mês e guardava uma parte. Só que o foco dela sempre foi a casa. A casa. O sonho grande dela era a casa.
Isso. E eu fui nesse processo. Então, o que que eu vi? Para que eu pudesse conquistar qualquer coisa, então, desde o meu primeiro recurso lá do Jovem Aprendiz, antes da padaria, eu vendi também bijuterias aí, eu separava esse recurso, falar o que que eu vou usar para os meus estudos e o que eu vou ter que ir guardando para outras coisas que dependem de mais dinheiro. Ah, precisei comprar um celular, por exemplo. Ah, o celular eu não tinha o dinheiro todo para comprar, então eu guardava um pouco desse mês, um pouquinho do outro, juntava e ia comprar lá o celular. Então eu aprendi também a comprar muito à vista, evitar quase o parcelamento. Ah, eu queria comprar um computador, eu não tinha computador, então eu montei um computador do jeito que eu queria. Então fui lá, guardei o recurso, vi quanto era e fui fazendo. Então eu aprendi esse processo, que para ter alguma coisa, a gente precisa sim trabalhar, precisa ganhar o nosso recurso financeiro, e parte desse recurso financeiro a gente tem que canalizar para aquilo que a gente quer. A gente não pode gastar somente com gastar. Legal, legal, legal. E aí, no finalzinho, você trocou para essa outra consultoria, que foi um pouco mais leve, você estava nesse ponto da história. Já estava com quantos anos aí? Eu troquei em 2011, eu estava com 25 para 26. Tá, a gente se conheceu em 2014, 2013? 2015. 2015? Foi no finalzinho já, então, de eu estar com o escritório. Foi 2015, foi logo quando você estava fazendo a migração, saindo da Avianca, se eu não me engano. Ficando só com a melhorando e você pessoas. Isso. Então foi 2015. Com a melhorando pessoas. Foi 2015. E aí a gente foi conectado pelo Fabiano e você começou a trazer esse lance de educação financeira para dentro do meu mundo da aviação. Exatamente. E aí, desse processo que eu estava nessa empresa, que aí eu consegui, guardei lá o recurso financeiro para fazer o intercâmbio, final de 2012 eu constato que eu tenho recurso financeiro para. Já tinha desenhado tudo sobre a Irlanda, já conhecia tudo, né? Até o Fabiano já estava lá, inclusive. Ele foi para lá, ficou um tempo lá. Já conhecia tudo, então se me perguntasse de Irlanda, eu tinha tudo. E aí, nesse processo, eu falei lá na empresa que eu tinha essa vontade, a gente tinha toda uma avaliação todos os anos. E eu falei, ó, eu tenho vontade, eu já estudo inglês aqui, mas eu quero sair. Então, eu falei já falando, eu já tenho recurso financeiro para fazer isso. Então, para falar assim, ó, independente se vocês vão ter alguma coisa aqui ou não, eu vou fazer, porque é isso que eu queria fazer. Aí eu conversei com eles e tal, e ele falou, ó, o que a gente consegue fazer aqui para você é te dar 3 meses de licença não remunerada. Eu falei, nossa, nem estava esperando nada. Perfeito. Então, eu falei, tá bom, então 3 meses de licença não remunerada, então não ia receber salário, mais 1 mês de férias, que eu tinha férias para vencer na casa. Aí eles, tá bom, pode ser. E aí ele falou, por que você já não pensou no Canadá? Eu, Canadá? Não pensei no Canadá. E aí eu comecei a pesquisar, porque o que eu tinha na minha mente? Eu quero ir para fora do país. Qual que era o país mais fácil de ir para evitar qualquer tipo de negativa de não? Era a Irlanda, era mais fácil para entrar, era mais barato, era mais acessível. Então eu vou. Aí o que eu fiz? Eu não queria tentar nem Canadá, nem os Estados Unidos, que vai que o visto é negado. Então eu já ia ter uma frustração aí no meu sonho. Então eu pensei, não, então eu quero ir viajar, vou fazer. Eu falei, tento o Canadá ou Estados Unidos, e se eu não tiver o visto, eu tô com a Irlanda de pé. Exatamente. Aí eu fui pesquisar o que é, quem era o Canadá, aí eu lembrei de uma moça que eu tinha visto no intercâmbio, comecei a conectar de novo com ela. Eu falei, tá, e se eu fizer o visto, não passar, como que faz? Ela falou, você não precisa pagar nada, você só vai pagar quando você tiver o seu visto. Eu, oi? Aí é bom. Eu achei, então, perfeito. Então, se não tiver, eu não vou ter qualquer gasto. E aí ela me ajudou no processo do visto, conseguiu o visto. Eu falei, eu acho que eu tenho que ir para o Canadá mesmo. Aí fiz o visto dos Estados Unidos no final do ano também, de 2012. Eu lembro até hoje, eu fui na semana do Natal fazer para conseguir o visto dos Estados Unidos, fazer a entrevista, a foto e na semana do Ano Novo fazer a entrevista. Passei. Eu falei, nossa, deu certo. Então, final de 2012, vistos garantido, tanto Canadá quanto Estados Unidos. Então, agora defini quando eu vou. E aí eu fechei que eu iria em março,
por conta das atividades da empresa, como que eu iria conciliar o restinho das minhas atividades. E aí sim que eu fui pagar a escola, fui pagar a passagem aérea, eu consegui passagem de estudante, porque se eu precisasse se remarcar não ia ter custo. Então, fiz esse processo, 8 de março de 2013. Escutem a história, a mulher planejamento, a mulher planejamento. Já tem os planos B aí. É isso aí, é isso aí. Aí 8 de março eu estava... Aí eu fui sozinha, não conhecia ninguém lá. Aí você pensa que o seu inglês você sabe aqui, né? Aí você chega lá, você fala, devia ter estudado mais, não estou preparada. Aí fui, no começo, óbvio, é mais difícil, até você entendendo e se familiarizando. Eu fiquei numa casa de família lá, foi legal que ajuda nessa conversação. E aí, de 2 meses que eu estava lá, eu tinha visto para 6, eu falei, vou tentar ficar pelo menos os 6 meses. Sim. Aí eu pedi para a empresa se era possível ou não prorrogar essa licença não remunerada. Dona Maria chorando para eu voltar logo. Claro. E aí eu consegui pedir mais 2 meses, consegui. Fui, fiquei mais. Aí eu prorroguei a escola, troquei de casa de família. Aproveitei meus 6 meses lá. Nesses 6 meses aproveitei, conheci os Estados Unidos, estudei. Cada feriado que tinha aproveitava para passear. Fui. Paguei as contas que tinham aqui, que a conta não para de chegar, né? Mesmo você de férias. E voltei ainda com reservas. Caraca! Vamos escrever um livro disso, hein? Vamos, ó. Em breve eu tenho que contar essa história aí em livro. Eu tô próxima a alcançar um outro objetivo. E eu quero mostrar que é possível todo mundo também alcançar, independente da sua realidade, independente da forma que você trabalha, seja CLT. Da onde morava, do bairro, da cidade, tudo isso. Exatamente. Quando que a Cíntia começa a literalmente aprender a gostar de ensinar educação financeira? Que virou a menina do dinheiro. Então, perfeito. Em 2011, quando eu resolvi sair dessa empresa, da KPMG, foi onde eu comecei a me buscar qual era o meu propósito. Que eu tinha, ó que legal, eu saí de uma situação, né, que é difícil e tudo mais, e aí eu comecei a conseguir fazer faculdade, conseguir terminar, conseguir trabalhar numa empresa bacana, e eu falei, tá, só que eu acho que a vida não é só isso. A vida tem alguma coisa a mais. Só que eu falei, tá bom, eu posso ajudar numa ONG, eu posso ajudar num local de idosos, mas falei, não é. Cada pessoa tem o seu propósito. E eu estava tentando identificar qual que era o meu. E aí, nisso, vai vindo as ideias, você vai vendo, falei, ainda não é. Quando eu voltei do Canadá, e aí as coisas vão se conectando, quando eu estava lá, eu ouvi falar de planejamento financeiro. Porque, né, você vai para o Canadá, você quer, né, eu fiquei lá em Toronto, você fala, eu quero ficar aqui é muito bom, né, o que eu posso fazer para ficar aqui? Mas eu precisei voltar por questões de saúde, então voltei, tive que resolver, né, processo, cirurgia, e isso ajudou a ter reservas. Aí nesse processo que eu voltei, fiz tudo isso. Aí uma familiar me procurou para ajudar ela na questão financeira. Ela tinha uma empresa, ela não sabia como eu iria ajudá-la e nem eu como conseguiria ajudar. O que despertou dela me procurar? Como viu que eu fazia as coisas, né? Comprei carro, fui viajar, como viu que eu trabalhei em instituição financeira auditando, ela falou, talvez ela consiga me ajudar de alguma forma. Então eu fui lá, em princípio, qual que foi a dor deles? Eu ganho, eu trabalho, me mato trabalhar, chega o final do mês, não tem nenhum dinheiro. É como se eu não tivesse trabalhado. Então eu fui pensando que a questão era na empresa. Aí a gente fez um trabalho lá na empresa, até teve um dia que eu fui lá, virei a hora, madrugou, eu estava lá ajudando, entendendo. Aí a gente fez um trabalho dos últimos meses, voltou. Aí a gente foi ver que o problema não era a empresa. Falou, a empresa é sustentável, ela consegue faturar, ela consegue gerar. Só que, se a família continuar tirando o dinheiro da forma que tira dela, não adianta ter um negócio. Então, a gente, primeiro, conseguiu ver que a empresa era sustentável, então não era problema de ter que fechar a empresa.
E aí a gente falou, agora o trabalho tem que ser na família. E aí a gente começou um trabalho na família. Envolveu criança, envolveu todo mundo. Eles moravam de aluguel na época, tinham o sonho de ter a casa própria também, tinha dívidas de cartão, tinha o nome estava negativado, todos esses rolos, tudo. E aí a gente foi fazendo esse trabalho, foi fazendo isso, foi já identificando, melhorando, ó, vocês estão gastando aqui, o que já dá pra gente reduzir, economizar, já foi negociando, negocia primeiro um, depois negocia o outro. Eu sei que mais ou menos depois de 3, 4 meses, já deu um respiro, e aí quando a gente concluiu com 6 meses, aí me deu um start. Gostei disso aqui. Eu acho que é isso que eu quero fazer. As pessoas a melhorar o recurso financeiro. Gostei de ver essa transformação, de eu estar numa situação que parece que eu não vejo saída, e eu consegui ver e ter novas esperanças, né? Ter nova vida. Então, isso que me despertou. E ali me despertou, falei, só não pode ser o que eu acho, ou o que eu fiz, deve ter alguma coisa a mais. E aí eu comecei... Escola, um método, alguma coisa, começou a pesquisar. Exatamente. Aí eu fui buscar para ver se já existia alguma coisa que pudesse se conectar ao que eu tinha feito, e dali eu começar a trabalhar com isso. E aí encontrou a... Não, ainda não. Ainda não? Aí, em 2014, eu fiz um curso lá no INSPER de planejamento financeiro pessoal. Só que ele era muito voltado para quem já tinha algum recurso financeiro. Como melhor estruturar, quais eram as estratégias, é bem bacana. Investir, seguros, proteção, risco. Falei, é legal. Mas não foi o que eu fiz e não foi o público que eu atendi. E essas pessoas que não têm? Não estão. Não posso só quem já tem, né? Potencializar, melhorar. Mas eu tenho que dar acesso... Né? E os lascados? Eu quero ajudar os lascados. Exatamente. Porque eu descobri, aí nisso você vai aprendendo, que potencializar, que é o que a gente chama de investir, é fácil. O difícil é você conseguir chegar nesse estágio. Sim, então eu falei, não, tem alguma coisa. Aí no final do ano de 2014, aí eu descobri a DSOP, tem até o Nico aqui, ó. Descobri o método DSOP, aí eu fui fazer uma pós-graduação. Aí nessa pós eu fui vendo como era. Aí em março de 15, que aí eu fiz uma formação de educador financeiro, que aí eu falei, é isso. Algo simples, acessível, todo mundo entende, consegue fazer, e aí dali eu comecei a falar, o que eu posso fazer com isso? Pensa uma pessoa tímida. Sou falante agora. Eu lembro, ninguém queria fazer você filmar na câmera, tirar foto, fazer vídeo, não queria. Pensa. Aí, nisso nasce Aí ele nasce. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu preciso desenvolver isso. Aí eu comecei a dar palestras em casa, na sala. Aí depois eu dei um primeiro curso aonde? Na Melhorando Pessoas. Isso. Eu tava lá. Eu faço parte. Se você fizer o seu livro, eu vou aparecer lá. Exatamente, com certeza. Então eu fui lá, o Scott também participou, a Fabi participou desse curso, que agora também está fazendo aí umas empreitadas bacanas. E aí disso eu fui desenvolvendo. Aí eu fui fazendo mais coisas, aí fui convidada a fazer entrevistas. Eu falei, meu Deus. E fui desenvolvendo artigos. Apareceu em vários programas de TV. A Menina do Dinheiro criou um canal do YouTube. Exatamente. Aí eu continuei estudando, terminei minha pós-graduação. Eu falei, eu preciso continuar essa linha. Fiz meu mestrado, terminei em 2018. Estou fazendo agora o doutorado, tudo em educação financeira. O que eu posso fazer em paralelo à minha atividade? Eu ainda trabalho na área da controladoria, então em 2014 eu mudei da auditoria para a controladoria. E aí eu comecei a buscar porque eu estou construindo isso para depois eu já desvincular a controladoria e atuar somente na linha da educação financeira. Ou seja, você fazia a virada, sair da empresa para poder ter a sua própria empresa e viver da sua própria empresa. E isso também é um planejamento.
Com certeza. Você está com quantos anos Né? hoje? Hã? Você tem quantos anos hoje? 33. 33 3. anos. 33 anos. Olha a quantidade de coisas que essa menina construiu, da onde ela saiu, da base, para quebrar todas as crenças limitantes que se a gente veio de uma família pobre, a gente vai continuar pobre, que a gente não tem condições de fazer nada. A história dela quebra todas essas crenças. Que história maravilhosa. Que legal. Perfeito. A gente vai aprendendo, né? Eu digo assim, eu aprendi a ser jovem aprendiz e eu uso essa filosofia que eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu estou sempre aprendendo. Acho que a gente não pode deixar de aprender, não pode pensar, eu já sei, não preciso saber mais. Então, a gente tem que estar disposto a ouvir, a aprender, ver o que tem daquilo que possa ajudar, incorporar. Porque a cada dia tem um novo. Hoje o seu propósito é esse: ajudar com a educação financeira a transformar vidas e conquistar sonhos. Exatamente. É fazer com que as pessoas percebam que elas podem ser mais, que elas têm um propósito, que o dinheiro é um meio para essas realizações. O trabalho é outro meio. Então, o que estamos vivendo hoje, né? Muitas pessoas sem recursos financeiros, muitas pessoas que tiveram que parar as suas atividades, elas não aprenderam a ter reservas. Elas não aprenderam a ter esses sonhos. Então, elas foram colocadas no mercado de trabalho, elas foram colocadas para ter recursos financeiros apenas pelo dinheiro. E elas se esqueceram que elas não nasceram só para isso. Elas podem muito mais. Elas podem construir. E até eu falo, num primeiro momento, quando a gente está com o sonho, né, com o ideal, realmente a gente não tem o recurso, mas os meios vão aparecendo desde que eu canalize para aquilo. Então, por exemplo, eu queria fazer um curso, eu não tinha um espaço. A gente vai encontrando, encontrei a Melhorando Pessoas, então a gente conseguiu fazer uma parceria. Então, quando a gente tem um ideal, a gente se conecta com outras pessoas, com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos. Então, vai conectando. O mais difícil é fazer esse despertar que os sonhos estão em cada uma das pessoas, mas elas precisam acreditar que elas podem fazer aquilo. Ah, não tem hoje? Quais os caminhos que eu vou fazer para poder? Exatamente. Cíntia, essa série que a gente está fazendo aqui, que você está participando, chama Histórias de Sucesso. Começaram com 25 pessoas, já estão na 56ª, né? Não acaba de aparecer. Dá para fazer uma coletânea. Quero combinar com você marcar uma outra live e aí a gente vai direto no ponto da educação financeira. Essa era combinado. Só para contar a tua história. Essa era só para a gente conhecer a história maravilhosa que você tem, de superação, que você trouxe para a gente aqui. Eu acredito que a galera depois vai no YouTube e vai assistir também. E a gente vai combinar uma outra para você já vir direto no ponto da educação financeira, como guardar dinheiro para fazer um intercâmbio, como guardar dinheiro para ir para seleções. Pode ser? Pode ser. Combinadíssimo. Estamos aí para compartilhar, ajudar, influenciar. Esse é o nosso papel. Então tá bom. Uma mensagem final para encerrar a sua live. Mensagem é que mesmo na situação em que todos nós estamos vivendo hoje, aproveitar dela para potencializar, né, para evoluir, para tirar desse momento que fala, né, de crise, de adversidade, o que eu posso fazer de diferente? O que eu já posso aproveitar e resgatar, já que a gente está em casa, já que a gente está em família, qual que é o nosso propósito? O que eu posso fazer, mesmo sem condições daqui para frente? Eu preciso resgatar esse sonho. Então, resgata. O que vocês vão fazer 2021, 2022, 2023, que vocês vão começar a realizar agora. Show. Show. Muito obrigado. Beijo no coração. A gente está junto. Quando a gente fizer a próxima, eu vou contar o que eu fiz que você me ensinou a fazer. Isso, então, ó, pessoal, aguardem que vocês vão ter aí revelações do nosso amigo Scott aí de como que é esse processo e o que faz de diferença com coisas simples, né, Scott? Simples. Como isso pode transformar.
Um beijo no coração, muito obrigado, boa noite, obrigado a todo mundo que estava assistindo aqui e até a próxima. Amanhã às 19 horas tem outra história de sucesso aqui. Beijos! Beijo, querida.